Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o trânsito de Mercúrio trígono Júpiter. Antes disso, vou me apresentar. Eu sou Julie Marri, sou astróloga, sou formada aqui pela Escola Cláudia Lisboa de Astro. Junto com a minha mestre, com as minhas irmãs, a gente tem esse panteão aqui de deusas, deuses e astrologia para mostrar para vocês como a vida fica muito mais potente quando a gente olha para o céu e, sobretudo, quando a gente faz essa alquimia entre o céu e a terra. É sobre isso esse quadro que eu apresento para vocês, Signos e Rituais, que é um filhotinho da Jornada da Heroína, um curso que eu prefiro chamar de jornada, que eu ofereço aqui pela nossa escola, onde a astrologia, como sempre, cenário, palco principal, eu ensino vocês a olhar para o céu identificando cadê as deusas, onde estão as deusas, que são as minhas protagonistas, pelo menos é através delas que eu consigo percorrer os meus processos mais profundos e através então dessa relação com as deusas, com os signos, com a aromaterapia, com os cristais, com as ritualizações, com as manifestações, eu te ensino então a manifestar as transformações que você percebe e identifica que são importantes para você, olhando para o céu e pedindo auxílio para os elementais e para os poderes aqui da Terra. Bom, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está procurando aí pela internet conteúdos sobre espiritualidade, autoconhecimento, evolução, desenvolvimento pessoal, astrologia. Lembrando que, então, esse quadro que a gente apresenta faz parte aqui da nossa escola, da Jornada da Heroína e dos muitos conteúdos que a gente oferece para vocês, cada astróloga na sua expertise, cada astróloga no seu caminho do coração, que faz sentido, que dá mais sentido ainda à astrologia. Bom, vamos então ao tema, ao foco desse vídeo. A gente está falando então de um trígono, de uma relação fluida que vai se dar entre Mercúrio e Júpiter entre os dias 10 e 22 de novembro, mais ou menos. A gente tem esse arco de tempo aí, com essa super manifestação desse encontro fluido entre pai e filho. Mercúrio e Júpiter são pai e filho. Então a gente está meio em família nesse trânsito. Como é que a gente pode olhar para ele, né? Primeiramente, entendendo que a gente está falando de pai e filho, então a gente está falando de alguém que sabe mais e alguém que está experimentando muito. Júpiter são as nossas próprias leis, as nossas convicções, aquilo que a gente sabe e que a gente se atém àquilo como forma de nos tornarmos cada vez mais potentes em nós, né? Botando fé no que a gente conhece, no que a gente percebe, no que a gente sabe. A busca jupiteriana é a busca pela própria maestria, por sermos mestres de nós mesmos, né? Por dominarmos tudo que a gente quiser dominar a nível intelectual, pessoal, são as nossas metas, as nossas buscas, né? As nossas flechas apontadas. Júpiter rege Sagitário. Mercúrio é filho dele. E Mercúrio é um barato, né? Porque ele é o deus que consegue passear por todos os mundos, né? O mundo do céu, o mundo das águas, o submundo. Vai lá conversar com o tio Netuno, com o tio Plutão. Tem o avô que é Saturno, tem o pai que é Júpiter. E ninguém se dava muito bem ali, não. É uma família meio complicada, né? E Mercúrio conseguia ir de um ao outro, levando os recados, levando as mensagens. Ele é o próprio mensageiro. Ele tem as asas na mente, as asas no pé, o trânsito dele é livre, né? Ele caminha e ele dialoga com todo mundo, ele sabe o tom de cada um, porque ele percebe, porque ele observa. Então o papo com ele não é muito de aprofundar, não. Ele prefere ficar ali na troca de ideia, na troca de opinião, encontrando a capacidade, né, de se fazer entendido, de entender o outro, né? A flexibilidade mercuriana é uma das coisas mais lindas que existem, o dinamismo, a maleabilidade. Então, enquanto Júpiter é mestre, Mercúrio quer saber de aprender, de expandir o olhar, né, de conhecer um pouco mais. Por isso que eu digo que o Júpiter sabe muito de um pouco e Mercúrio sabe um pouco de muito. Então, a gente está falando de um trânsito que Mercúrio ativa Júpiter, né? Júpiter estando em Peixes e Mercúrio em Escorpião, no meio desse tempo que eu falei para vocês, Mercúrio vai passar para Sagitário, signo que Júpiter rege. Qual a onda? Quando a gente tem um trânsito fluido como esse, em signos de água, então a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre a investigação subjetiva, sobre o desejo de respostas subjetivas, de compreensões que chegam de dentro para fora, de lugares que a gente não consegue levar muita razão. Aliás, a razão não faz muito sentido para a água, né? É um estado muito mais de percepção sutil. Fica aberta, então, uma temporada da gente conseguir obter as respostas que a gente vem tentando tanto do lado de dentro, do momento que a gente suaviza o processo e se permite a não obtenção da resposta em si, mas a possibilidade de perceber o caminho.
Então, é um desafio quando a gente tem as nossas metas muito estabelecidas, o que a gente quer vencer dentro de nós, o que a gente quer conquistar dentro de nós, o que a gente quer superar dentro de nós. Mas, às vezes, essa busca muito afincada, ela perde a possibilidade da gente perceber que talvez a resposta esteja aqui, esteja lá atrás, esteja mais fundo, esteja mais na superfície, esteja em alguém que está do meu lado, que me entende muito bem, que me conhece muito bem, que pode ter uma opinião diferente, um olhar diferente. Então, esse é um trânsito que pede pela nossa flexibilização na nossa busca por evolução. Muito também no sentido da gente sermos mais leves e mais compreensivos com as nossas capacidades, né? Por mais que a gente tenha o nosso foco, a nossa mente, a nossa meta e nosso objetivo, nós somos seres cíclicos, nós somos seres de movimento, nós somos seres de alternância de estado de espírito, de estado de humor, e é claro que isso vai influenciar nos nossos processos. Então, num trânsito como esse, eu adoro dizer que é muito importante a gente não desanimar se a gente se perceber caindo no mesmo lugar que a gente achou que já estava superado. Porque se a gente voltou ali, é porque existe algum tipo de curiosidade por aquele processo ainda. Existe alguma coisa que a gente ainda precisa aprender, ou precisa perceber, ou precisa libertar. E por isso, leveza. No meio do caminho, no dia 17, Mercúrio ingressa em Sagitário, signo que Júpiter rege, e para mim isso é um simbolismo muito especial, né? Do quanto que a gente, de fato, consegue conquistar nossas percepções quando a gente suaviza o processo. Quando a gente, às vezes, larga um pouco a mão, né? E entrega para os deuses e fala, olha, eu tô aqui, eu vou sentindo, eu vou suavizando, eu vou acalmando, eu vou relaxar um pouquinho, eu vou deixar que a vida me mostre um pouco, eu vou deixar que as pessoas ao meu redor tragam palavras de sabedoria. Mercúrio é sobre os encontros, é sobre as nossas trocas, né? Sobre a nossa capacidade de fazer o intercâmbio intelectual, né? Com muita humildade escutar. Então fica aberta demais também a oportunidade da gente se voltar aos nossos mestres, né? Os nossos mestres encarnados, desencarnados, não importa, a gente está falando de alma. Então, recorrer a quem você admira, recorrer a quem você sente que possa te trazer uma palavra de sabedoria de fato, né? Esse é o momento em que, se a gente percebe que talvez a gente não esteja conseguindo perceber, quem sabe alguém que sabe algo que a gente admire, ou alguém que a gente admire, que detém um conhecimento que a gente admira, é capaz de soprar uma palavra de sabedoria super importante para o nosso processo. Então, isso é a humildade, isso é a gente perceber que nós somos sim seres em processo de maestria, mas somos eternos aprendizes. Né, o mestre que se chama de mestre, ele não é um mestre, né? Ele é uma pessoa que talvez esteja num ego muito inflado. Eu amo os mestres que se vulnerabilizam, que se colocam no lugar do não sei. Vamos entender junto, vamos compreender junto, me diz o que você pensa, me diz o que você sabe. Então, estar perto desse tipo de pessoa, né? Que sabe muito, que sabe mesmo, que sabe mais, mas que tem uma escuta empática, que tem uma troca empática, que faz com que você se sinta confortável para falar sobre as suas questões. Né? Afinal, a gente está num reduto de água, é Júpiter em Peixes, é Mercúrio em Escorpião. A gente tem que ter o acolhimento, a gente tem que ter o afeto, a gente tem que ter o envolvimento, a intimidade em algum lugar para conseguir desaguar, para conseguir abrir, ainda mais se Escorpião está em jogo. Escorpião, para ele se abrir, ele tem que ter uma certeza muito grande de que aquele ambiente é um ambiente que vai prover a segurança que ele precisa. Então, é isso, gente. Eu acho que é um trânsito importante para a gente suavizar de novo a nossa relação com nós mesmos no sentido espiritual, entendendo que a vida dá resposta, que o tempo dá respostas, que o caminho se faz ao caminhar, né? Que as compreensões se fazem quando a gente abre a nossa mente, o nosso olhar e se permite perceber os tesouros do caminho, né? Consegue perceber que o caminho, por mais assertivo que ele seja, né, jupiterianamente falando, glorioso, potente, iluminado, luminoso, e que a gente precisa muito da gente, né? Que a gente precisa muito do nosso pacto de fidelidade com a nossa jornada, com a nossa existência. Esse caminho é feito de atalhos, de retornos, de acostamento, de carona, né? Se você errou uma saída, o GPS vai refazer aquela rota e vai te mostrar uma outra saída e você vai chegar no mesmo lugar. Então, relaxa um pouco, né? Assim, descontrai um pouco, tira de você a pressão de saber. Só sabemos que nada sabemos, mas é claro que a meta segue, é claro que a busca segue, é claro que o desejo de sermos maiores que ontem segue, mas isso
com certeza nesse período vai ser muito beneficiado pelo estado do aprendiz, pelo estado da escuta, pelo estado da observação, da não resposta, né? É a não resposta que permite o olhar aberto para que a compreensão chegue. Certo, meus amores? Bom, devem estar vindo algumas sugestões de vídeo. Já falei para vocês sobre a Jornada da Heroína, que é o curso que a gente oferece por aqui. Fica por perto. Se você curtiu esse conteúdo, envia para quem você acha que pode se beneficiar da astrologia, da sabedoria espiritual, do que a gente humildemente pode oferecer para vocês. O link para a jornada está aqui, se você se interessa por esse assunto, astrologia, rituais, práticas, percepções no dia a dia de como é que a gente pode se conectar com o céu. Venha para a jornada, vai ser um prazer ter você ao meu lado e ao lado das mais de quase 500 pessoas que estão fazendo a jornada comigo em várias turmas, mas fato é que somos um círculo só. Vai ser uma honra caminhar ao seu lado. Curte, comenta, compartilha, fala aqui pra gente seguir conversando. Um beijo, meus amores, até a próxima semana.